Seja bem-vindo e galera, estamos aqui para mais um deck profile. Dessa vez aqui vai ser o Machina que eu trago aqui, faz tempo que ele não aparece nesse canal. Vou trazer a minha modificação, sei que a galera gosta desse deck e fica pedindo para que eu traga, então vou mostrar o que eu coloquei de diferente. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, esse deck, quer ver mais ele aqui no canal, então deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para estar recebendo quando a gente lançar esses outros vídeos. E também compartilha para que o máximo de pessoas possam estar vendo esse canal e porventura estar se inscrevendo, beleza? Então, essa build aqui, eu fiquei bem satisfeito dos testes que eu fiz com ela, mas se tiver alguma modificação, você diga aí nos comentários que a gente vai mexendo nesse deck, beleza? Então, para não ficar um vídeo muito longo, já vou começar aqui mostrando os monstros que eu utilizo. Então, utilizamos aqui o Reinforce e 2 Citadela. Aqui o Força da Destruição é um bicho de 4.600, bem parrudo, fica fácil de invocar ele porque ele vai entrar de forma especial pelo próprio efeito, que você pode, quando ele estiver no cemitério, banir 2 monstros que o total seja 12 ou mais, ele vai entrar de forma especial. E durante a batalha, se o oponente tentar ativar alguma coisa na hora que você estiver batendo nele, você ativa o efeito que vai negar e ainda diminuir os pontos de vida dele pela metade, beleza? Citadela todo mundo conhece, se o monstro máquina de terra for destruído, ele entra de forma especial, e ele no campo também, você pode dar alvo em um monstro máquina de terra que você controla, aí você destrói, e nisso vai destruir todos os monstros que tem um ataque igual ou menor. Às vezes ele é o alvo que você utiliza porque vai voltar no próximo turno, que não tem como não destruir o monstro máquina de terra seu, então basicamente você vai destruir monstros de 3.000 ou menos no seu normal, beleza? Então utilizo essas cartas, também utilizo 2 cópias aqui do Trem-Bala Super Expresso, que basicamente são monstros que eu coloco aqui para entrar de forma especial, mas ele tem um adicional que se ele sair do campo do cemitério, no final da fase você retorna o monstro máquina para sua mão. Temos aqui também o Cavaleiro Expresso, que é outro que vai entrar de forma especial. Eu poderia abordar a invocação de monstros XYZ de rank 10, mas aqui eu estou mais que usando monstros Link do que monstros XYZ, mas você também pode ir por esse caminho, então vai ficar fácil de você utilizar esses monstros. Esse daqui é mais para combo. Esse daqui, o Caixinhos Dourados, ficou abismado com os nomes que eles usam nesses cards. Esse é basicamente o monstro que mete medo no oponente. Para invocar ele, você só pode invocar ele na zona do meio, que esse é o ponto principal. Se você invocar em qualquer outra zona, ele é destruído automaticamente. Mas o engraçado dele é que uma vez por turno você pode mover ele numa zona de monstros e ele vai destruir todos os cards do oponente que tiver na coluna que você moveu ele. Então, se ele está aqui na do meio e foi movido aqui para da direita, por exemplo, ele vai destruir os cards que tiver nessas zonas de monstro aqui dessas colunas, beleza? Então é basicamente isso, você colocar medo no seu oponente, até porque é um monstro que tem 3.000 de defesa, vai ser difícil dele tirar se você invocar ele, beleza? Temos aqui o Triturador, que ele vai entrar de forma normal sem tributo, apenas você não tendo nenhum card que nem na zona de monstro, quanto mais na zona mágica armadilha, ele entra nisso. Você vai escolher 3 cartas pro o oponente escolher e você acabar adicionando uma delas, beleza? Então esse daqui é basicamente você colocar na mão a carta que você precisa para continuar os seus combos. Temos aqui o Mega Forma, ele é basicamente para eu tributar ele e invocar o Citadela, se caso eu não tenha ele nem na mão, muito menos no cemitério. Então também tem a questão, se o Fortaleza for pro cemitério, você pode banir ele e invocar por invocação especial. Temos o Ginete, que ele vai entrar de forma especial, você descarta no autômata, mas também ele tem o efeito no campo que você vai dar alvo em um monstro máquina que você controla, aí você destrói ele e invoca um autômato com nome diferente do seu deck. Então isso daqui também é uma opção para você estar invocando o Citadela, beleza? Aqui o Fortaleza, que eu já tinha dito sobre ele basicamente um dos monstros mais fortes, porque ele entra de forma especial muito fácil, que é basicamente você enviar para o cemitério monstros que tenham um nível total 8 ou mais, que basicamente você joga ele e mais um
monstro de nível 1, por exemplo, e ele entra especial da sua mão ou do cemitério. Mas se você jogar ele mesmo, você pode estar invocando ele do cemitério, não tem restrição nenhuma. Você pode invocar os 3 aqui dessa forma, enquanto você tiver monstros para enviar para o cemitério, não tem limitação e não é uma vez por turno, beleza? Se algum monstro der alvo nele, você olha a mão do seu oponente e descarta um card de lá, e se ele for destruído, você ainda destrói uma carta do oponente, então é muito bom. For Mecanismo é um card que é união, você pode estar equipando em um monstro seu, aí se o monstro seria destruído, você destrói ele, então é muito bom. Temos aqui a caixa do mecanismo antigo. Como eu utilizo o balestra, eu posso estar adicionando ele, que ele vai me permitir adicionar um monstro que tenha 500 de ataque ou de defesa, então isso é bom para você estar adicionando os cards que você precisa. Temos o Tuneladeira Infenesteira, que é basicamente um card que você usa para reciclar. Eu estava usando mais o Extenuação para fazer essa função, mas eu achei ele bem fácil. Aqui que você vai escolher os 5 monstros de terra, embaralhar, é muito bom, e você vai comprar 2 cards. Falando de Infenisteiro, Valetadeira, que é sempre o card que a gente usa para fazer a ativação de mudar o nível, então ele é muito bom, que quando está no cemitério você pode banir, invocar um Infenisteiro que tiver no seu cemitério, ajuda bastante. O Triturador, que eu utilizo mais o efeito dele quando invoca outro do seu deck, você consegue fazer algum monstro rank 5 aqui bem fácil. Colheitadeira, quando ele é invocado, ele adiciona um Infenesteira, então é muito bom, que é para você ter aquele monstro máquina que você precisa. No caso, eu sempre busco o Perfuradora, que é melhor você pegar e utilizar o efeito dele, que quando ele é invocado, invoca outro máquina, pode ser qualquer máquina. Aí você invoca o outro máquina da mão. É mais fácil você ter o que invoca do que você pegar o que adiciona, porque você já tem outros recursos que já fazem isso. Então eu coloco 3 dele, e ele tem aquele efeito, tanto ele quanto Colheitadeira, de dar alvo em outro monstro. Aí o nível dos dois vai ser a soma. Por exemplo, se você ativou o efeito desse daqui dando alvo no nível 7, os dois ficam com nível 9. Esse daqui deu alvo no nível 4, os dois ficam com nível 8 e por aí vai. Aqui o Catártico Autômato é simplesmente para jogar o Ruin Force para o cemitério, o gigantão de nível 12. Ele é muito bom e é fácil de você invocar ele, porque é simplesmente você adicionar ele. Então tem cards aí que você consegue, até as cartas mágicas aqui, você consegue adicionar um card, adicionar um autômato. Você adicionando ele, você automaticamente triga o efeito dele se invocar, nisso vai jogar o Ruin Force para o cemitério. Temos o Reservingador, que é basicamente a Hand Trap, porque quando o seu monstro de terra batalhar, seu monstro autômato, você envia ele para o cemitério e ele vai ganhar 1200 de ataque até o final do turno, e se o monstro autômato destruiu, ele volta para sua mão, então é muito forte. Por isso que eu utilizo só 2, eu utilizava 3, mas 2 é melhor. O Reagrupamento é a carta que eu falei. Você pode descartar um card e adicionar 2 monstros autômato, mas se você descartar um autômato, você adiciona 2 cards autômato com nomes diferentes um dos outros. Um Forte Avanço, esse daqui é dos Infenesteira, que basicamente você muda a posição de batalha ou associa esse card como matéria do monstro XYZ, isso é muito bom. Extenuação, como eu tinha falado, esse daqui é para reciclar card, esse daqui vai reciclar 3 cards máquina do seu cemitério ou do banimento, é muito bom. O CEM, esse daqui é basicamente uma jogadinha que eu faço, que basicamente o efeito dela é que vai destruir cards do oponente para cada 1000 de ataque do monstro que você tributar para ativar esse efeito. Mas como eu uso Citadela, eu posso ativar o efeito do meu monstro autômato, que ele vai pegar e dar ainda mais 1200 no monstro, então ele vai ficar com 4000 e pouco. E aí você ativa esse, aí você pode estar destruindo até 4 cartas do oponente, então é muito forte esse combinho. Aí indo para o Extra Deck, a gente tem 3 Golias, que a gente pode estar utilizando tanto o efeito dele de virar a matéria dos seus monstros XYZ e não deixar ele ser destruído por efeito, quanto o próprio monstro de nível
em Finesteira, um que não seja Link, que você pode estar utilizando como matéria para fazer ele, simplesmente para você continuar a fazer alguns combos que você precisa no momento. Temos o Platina, que é para você fazer invocação especial de uma máquina, esse é o efeito que eu utilizo dele. Tem o Balestra, que é basicamente para você adicionar a caixa, você adiciona a caixa, que a caixa trigger e dá mais um. Esse é articulador, que ele tem um efeito que você pode dar alvo em um monstro de nível 10, ele vai entrar com os efeitos negados, mas você pode dar alvo naqueles monstros que você está jogando para o cemitério para fazer outros monstros, que no caso esse é de nível 10, que não tem problema, ele com efeito negado vai ser um monstro de 3000, por exemplo. Temos aqui o Fortaleza, como eu tenho alguns monstros de XYZ, é o requisito que usa para invocar ele. Então são 3 monstros XYZ, mas só que ele só vai ser destruído e ser alvo de monstros XYZ. Então é muito difícil o oponente tirar ele, além do efeito padrão dele, que ele pode dar alvo em um card do oponente, pode ser qualquer um. Aí escolhe um monstro no seu cemitério, XYZ, aí ele invoca esse XYZ e a carta que você deu alvo vira a matéria desse monstro. Aqui o engrenagem para você adicionar monstro máquina. Temos o trem bala para você pegar e dar dano direto com o monstro máquina que você der alvo. O Sud Rio para adicionar para a mão ou invocar, enviar para o cemitério, no caso você pode enviar o de nível 12. O Mountain Smasher, ele tem um efeito que você desassocia o material e ele vai ganhar 1000 de ataque. Isso daqui é acumulativo, aí ele vai ficando, quanto mais cartas você associar nele e ficar ativando esse efeito, mais pontos de ataque ele tem. Mas ele também tem o efeito que, se ele destruir um monstro do oponente, ele associa esse monstro com matéria. O Dingirso, para você na invocação dele enviar uma carta do oponente ou associar ele com associar um card com matéria dele. Ele também tem o efeito que vai proteger seus monstros de ser destruído. Tem o Serra Terra, que é um dos mais fortes desse deck aqui, que basicamente você desassocia até 2 matérias e destrói 2 cartas. E também tem o super coraçado, o Gustav Max, que você pode colocar só ele, você pode colocar ele mais o Juggernaut, você pode fazer qualquer utilização de monstros máquina de nível 10 aqui, de rank 10 no caso, para você estar reforçando ainda mais a sua estratégia, beleza? Então esse é o meu deck de Machina, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que sirva para adicionar aqui, eu fico no aguardo para vocês falarem aí nos comentários, beleza? Então no mais é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, valeu, falou e te vejo no próximo vídeo.